Muito bom dia! Nosso dia vai começar hoje cedo, viu? Começando às 8, nem tão cedo assim, até tarde, vai. Às 8, no Tarde soléu. não é não. 8 horas da manhã É porque eu acordo 6 e pra meia. férias. É, Acorda pra nada, férias. tá, Não, gente? mentira. Acordou 7h30. Eu acordei 7h10, 7h10. E hoje a gente tem um passeio na vinícola, que é um trabalho, na verdade, né, Rê? A gente vai lá agora, tomar um café da manhã primeiro, na verdade, na rua. Reforçado. E vamos pra lá. A gente deve ficar lá até umas 3. E depois passear mais um pouco por Roma. O passeio da vinícola é legal porque eu nunca fui na vinícola, eu acho. A Rê já deve ter ido. Então a gente vai aproveitar. Já foi? Não lembro. Não lembro mesmo, eu acho que não. Fun fact, a gente tem andado muito por aqui. Bem, a gente tem andado muito por aqui. No segundo dia, no meu telefone, foram 21 mil passos. Então, absurdo, né? Hoje, a gente vai para um lugar que fica a 40 minutos de onde a gente tá. A gente vai andar 20, comer e andar mais 20, para não ficar 40 minutos diretão. Vamos lá. Hoje eu pedi diferente. Eu pedi um croissant com crema, que é docinho. Tô podendo? Não. E o expresso deles. O expresso deles é completamente diferente do que eu já tomei, tá? Ele é mais leve, ele não é tão ácido. Não que eu entenda de café o suficiente pra falar isso, mas eu acho diferente. É muito interessante isso. Eu gostei muito, viu? Baseado no paladar infantil do Hugo. Ah, eu gosto de McDonald's, gente. É meu restaurante favorito. Bom, Bem melhor do que o primeiro café que a gente foi. Como é que você sabe se é um bom cappuccino ou não? pela cremosidade. Olha, eu tô bem curiosa, porque é um passeio que eu acho que eu nunca fiz. Ainda mais aqui na Itália. Deve ser muito maravilhoso, gente. Ainda mais é 1 hora de ônibus daqui. Então pensa nas paisagens que a gente vai ver no caminho até lá. Qualcosina. Vocês não sei se repararam na natureza que estava ao redor. Vocês saíram de uma área arqueológica, viram arqueologia no meio do caminho e viram também determinadas colinas aqui nos arredores. A gente está na base de um antigo vulcão inativo. Inclusive a cratera que se formou desse vulcão hoje em dia é um lago. Na verdade a gente tem 2 lagos e como a gente está na base de um vulcão, tudo o que o vulcão produz acaba sendo alimento para os vinhedos. Buongiorno! Bom dia a toda a gente. Isso que quer dizer, todo vinho italiano que for, digamos assim, protegido, renomado, que segue as características específicas para esse selo, ele pode ter o direito de utilizar o selo DOC, porque ele precisa ter determinadas características. Depois eu tenho um outro selo chamado DOC-G, Denominazione di Origine Controlada e Garantida. Seria um patamar acima. Então a gente pode ter tanto o DOC, tanto quanto o DOC-G como garantia de um bom vinho. Eu tô te filmando já, e fotografando. E, cara, bem bonito, assim. Consegui até voar o drone um pouco. Então vai levar muito em conta, assim, pro material, pra incluir. Vai ficar bem bonito mesmo, juro. Tô empolgado. Muito rapidamente. Azeitonas, a qualidade do óleo não muda. Se tu colhes a outubro, novembro, dezembro, janeiro. Sempre um bom óleo. Não tem. Muito bem, esse foi nosso passeio na vinícola hoje. A vinícola ficava mais ou menos 1 hora aqui do centro de Roma. Descobri que ainda era Roma. Você vai ver vários detalhes aí que a Lene falou. Lene, inclusive, é nossa professora de italiano. A gente conheceu ela aqui e tá revendo ela depois de 5 anos. É muito legal, revendo ao vivo, né? A gente se viu online sempre. E essa foi a energia, assim. Tem as imagens aí, tem um pouquinho do que aconteceu. A gente almoçou o menu completo italiano, então tinha 2 pratos iniciais, um prato de massa, um prato principal, sobremesa e os vinhos. Então foi ótimo. Descansados pós-vinícola. Agora a gente vai correr para encontrar a Lene, que é a guia que apareceu lá todo o tempo na vinícola, né?
Lene é uma amiga já, né? Ela é nossa professora de italiano. Não que eu fale muito, a Renata fala muito mais que eu. E agora a gente vai encontrar ela pra tomar um aperitivo, ficar tranquilo aqui na rua. O aperitivo foi o que eu falei no outro vídeo, né? Aquele esquema que vem com drinkzinhos frios pra passar a tarde, tipo o happy hour dele de alguma forma. E a gente vai manter aqui na Trastevere pra fazer isso. E olha como é linda a Trastevere, olha como é que ela é bonitinha. Errei a direção. Mas tá tudo bem. Eu errei, mas eu acertei no fim das contas. É mais ou menos uma rua de bares aqui. Então você tem vários restaurantezinhos com mesinha pra fora. A galera vem curtir e tudo mais, assim. É um bairro mais jovem, vai? E é bem badalado, assim, bem movimentado, muitos bares, não para nunca. Lene, me conta um pouquinho Nem sobre... adianta. Eu tô tentando usar um pouco do conhecimento da Lene pra poder dar conteúdo pro vídeo, que não tem, né? Peraí, eu tô me arrumando, gente. Daqui a pouco a gente começa, tá bom? Eu sou guia de turismo aqui na Itália, trabalho principalmente em Florença, em todas as cidades da Toscana, mas ocasionalmente eu também venho para Roma. E é por esse motivo que hoje a gente está aqui com Renata e Hugo, se conhecendo de novo, que a gente já tinha se encontrado alguns anos atrás, e depois de 5 anos a gente se encontra de novo aqui na Itália. Pausa, clique! Então, essa rua que a gente veio se chama Vicolo dell'Atleta. Ok, ce l'ho fatta. E por quê? Porque no século XIX encontraram uma estátua de época grega. Essa estátua aqui. Essa daqui é a estátua do Apoxiômenos. Apoxiômenos é aquele que se limpa, que se deterge. E o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo exatamente esse gesto de se limpar. Né? Claro que ele está com o braço direito, então ele faz assim. Roma, estamos falando de Roma Antiga, Grécia Antiga. Esse é o momento em que os atletas estarão, digamos, competindo, sujos, suados. Como é que eles tomavam um banho? Passando azeite, óleo no corpo. E aí precisava tirar o excesso. E tirava-se o excesso com uma espécie de colher. Então exatamente o que o Apoxiômenos faz é retirar o excesso de azeite, de óleo do corpo. Essa estátua foi encontrada aqui, nos arredores. Então a rua acaba ganhando o nome por conta dessa estátua. Que está, importante dizer, quero ver de perto essa estátua, está nos Museus Vaticanos. Então, fica a dica. Qual a sua lição agora, Renata? Contrate guias, né? É verdade, contrate um tour guiado. Exato. Obviamente. Trastevere é um bairro que vai ter, sim, vai fazer parte da origem da cidade de Roma, mas essencialmente ele se desenvolve no período da Idade Média. E a gente pode comprovar isso com este prédio, que, se vocês notarem, a gente vai ter a estrutura de arco do lado de fora, um prédio muito provavelmente, que a gente vai ter a sua datação ali em torno do século XIV, ou ainda um pouquinho mais antiga, século XIII. Muito provável que seja século XIV. Mas o que foi que aconteceu? A gente vai ter basicamente um resquício e o prédio vai ser construído atrás, utilizando o que sobrou da história. O bairro Trastevere hoje é um bairro que a gente encontra muitos turistas, a gente encontra um pouco dessa alma viva romana, por mais que esse momento que a gente esteja aqui esteja bem silencioso, bem calmo, mas é um bairro muito movimentado, muito agitado, e principalmente nos fins de semana é point de encontro. Como é que é, Rê? Mantém-se a memória do bairro, Gente, essa memória muito medieval. Legal. Bem legal. Ai, gente. O restaurante que a gente ia simplesmente está fechado para férias. É isso. Mas é verão. É, né? Mas eles fecham para férias. E eles também, que não é errado.
voltamos aqui para o Airbnb. Já estou aqui com a Rede de Volta. Vocês conheceram a Lene. A Lene, igual eu falei, ela é nossa professora de italiano, além disso ela é guia. E é muito legal porque assim, ela entende tanto da cidade que ela vai dando as informações conforme você anda. Na Itália em específico, como a história ela é muito viva, qualquer lugar que você tá tem uma curiosidade. Foi o exemplo que ela deu ali da Rua do Atleta. Então é surreal ter uma pessoa assim perto, sabe? E foi muito legal o dia. O dia foi um dia ultra cheio. E quanto mais eu puder fazer isso, mais legal vai ser, né? Outra coisa também, alguns lugares aqui na cidade estão fechados e serve como dica, viu? Eu vou te explicar isso no próximo vídeo, no próximo vlog que sair aqui. Eu vou contar um pouquinho sobre isso, que é o Ferragosto, que é o momento que a Itália para. Por mais que seja verão, por mais que seja um momento muito importante, a cidade para. Foi o que a Lene falou hoje pra gente, tá? Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like e compartilhar com alguém que vai viajar uma hora, tá? É um prazer, essa daqui é a minha segunda casa e seja bem-vindo, viu?